vamos compreender a história e disseminação do Halloween, ou seja, qual é a história por trás do Dia das Bruxas. Olá, amigos da história! Eu sou a Fátima Pires, professora e pesquisadora do ensino de história. E você está no canal Histórias para Todos. Boas-vindas à nossa comunidade de ensino e aprendizagem. Esse vídeo está dividido em 5 partes. Na primeira parte, vamos apresentar a história do Halloween, suas origens e como ele foi se modificando ao longo do tempo. Na segunda parte, vamos falar sobre como o Halloween foi sendo disseminado em vários países. Na terceira parte, vamos compreender por que o Halloween é associado ao Dia das Bruxas. Quarta parte, vamos entender por que algumas pessoas acreditam que o Halloween é uma ameaça à identidade cultural das nações que originariamente não tinham essa tradição cultural. Por fim, na quinta parte, eu vou te apresentar e explicar o conceito de hibridação cultural. E você vai entender que o Halloween é um exemplo de hibridação cultural e que, na verdade, o que muita gente vê como ameaça à identidade cultural é um fenômeno que está muito presente no nosso cotidiano. E se você quer aprender história de uma forma diferenciada, relacionando os acontecimentos históricos com temas do nosso dia a dia, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos conteúdos. Primeira parte: História do Halloween, origens e transformações. A palavra Halloween tem origem na expressão Halloween, que numa tradução livre para o português significa corredor ou entrada de consagração para a vida eterna. Outra tradução do Halloween é véspera do Dia dos Mortos. Originariamente, o Halloween era uma festa de veneração. Apesar de não ter origem no cristianismo, essa expressão Halloween foi fruto de uma interpretação cristã de uma festa de um povo considerado pagão, os celtas. Essa festa possuía alguns rituais, entre eles o Samhain ou Samhain, para venerar o fim do verão. Essa festa trazia como simbolismo os ciclos da vida, sendo o inverno a chegada da morte. Por isso, há historiadores que acreditam que as lanternas e o fogo seriam uma forma de lembrar a vida que o sol nos traz. Além disso, a expectativa e o desejo do retorno do verão e da própria vida. Em comum com o cristianismo, temos no Halloween a lembrança dos mortos. Por isso, uma outra tradução para a expressão Halloween é a véspera do Dia dos Santos. É uma noite que antecede o Dia de Finados, que é comemorado no dia 2 de novembro, e o Dia de Todos os Santos, que é comemorado no primeiro dia de novembro. Como um período de oração, rememoração e agradecimento pela vida dos mártires da Igreja. Uma das tradições interessantes do Halloween, que se cruza com a história do cristianismo, é a brincadeira das crianças trick or treat, doces ou travessuras. Como no período que ia do dia 31 de outubro até o dia 2 de novembro, os fiéis da igreja se dedicavam a orações, muitas crianças pobres se ofereciam para orar pelos mortos em troca de um bolinho, que era chamado solim,
ou Bolinho das Almas. Antes de seguirmos, deixe o seu curtir. Ao curtir esse vídeo, ele ficará disponível para você em uma playlist exclusiva. Basta clicar no joinha abaixo. Vamos para a segunda parte. Como o Halloween foi se disseminando para outros países. Como o cristianismo é um fenômeno de alcance mundial, muitas das suas tradições foram se disseminando mundialmente e, como vimos, a própria igreja fez interpretações dessa festa pagã associando a alguns dos seus ritos. Com a descoberta da América e as guerras religiosas na Europa, muitas pessoas imigraram para o continente americano, levando também suas raízes culturais, entre elas o Halloween. Atualmente, com o avanço das tecnologias de informação e comunicação, as tradições culturais de povos que dominam, de certa forma, o cenário cultural mundial tendem a se disseminar ainda mais. Esse avanço tem a ver com a globalização. Mas o que é globalização? Stuart Hall, que era um autor jamaicano, explica o conceito de globalização. A globalização se refere àqueles processos atuantes numa escala global que atravessam fronteiras nacionais, integrando e conectando comunidades e organizações em novas combinações de espaço, tempo, tornando o mundo em realidade e em experiência mais interconectado. Essa citação encontra-se no livro A Identidade Cultural na Pós-Modernidade, de autoria de Stuart Hall. Mas como esse fenômeno da globalização impacta as identidades culturais de cada nação? E que relação tem com o Halloween? Fique conosco até o final desse vídeo, pois iremos responder a essas questões também. Agora, na terceira parte, vamos compreender por que o Halloween é associado ao Dia das Bruxas. Se nas suas origens ele era um feriado de rememoração e homenagem àqueles que partiram e deixaram saudades. Como essa festividade, desde as suas origens na cultura celta, envolvia a questão dos mortos, o fim dos ciclos, e por acreditarem que nesse dia em especial era possível a comunicação com os mortos, elegeu-se essa data como o Dia das Bruxas, pois elas teriam esse talento de se comunicar com os mortos através da magia. Aliás, é por isso que as pessoas se fantasiam com roupas de fantasmas, esqueletos e monstros, porque nessa data acreditava-se que haveria uma abertura entre os portais do mundo físico e espiritual. Se elas estivessem fantasiadas, elas conseguiriam despistar os espíritos ruins. Tem uma série chamada Boneca Russa, ou Russian Doll, que você só vai conseguir entender o final se souber dessas associações. Essa série está disponível na Netflix e é muito interessante. Quarta parte. O Halloween é uma ameaça à identidade cultural de uma nação? Muitas pessoas veem o Halloween como uma tradição que vem dos Estados Unidos e que se apropriar dessa tradição traria efeitos negativos para a identidade cultural brasileira, porque seria algo externo à nossa cultura. Muito popular entre os jovens, o Halloween vem se tornando cada vez mais incorporado à nossa cultura. Mas o fato de estar se popularizando não implica em afirmar a perda de nossos traços culturais, de nossas raízes culturais. Apenas implica dizer que estamos dialogando com outros saberes, com outras formas culturais. Até porque não existe cultura pura e isolada. E isso quem afirma é um sociólogo, o Nestor Canclini. Todas as culturas, para esse autor, são fruto de hibridações. Então, o Halloween é um artefato híbrido. É o que veremos logo a seguir.
Mas antes, deixa eu te falar algo. Nós estamos em várias redes sociais e todos os dias publicamos conteúdos relevantes. Acessando e seguindo nossas redes sociais, você terá acesso a muitos conteúdos pedagógicos e discussões sobre história de forma dinâmica e integrada ao nosso dia a dia. Agora vamos para a quinta parte desse vídeo. O Halloween, uma hibridação cultural? Sim, porque não resulta de uma produção de uma única cultura. A princípio, o Halloween teve sua origem na cultura celta, mas foi sendo reinterpretado ao longo do tempo, produzindo-se outras formas para manifestação desse artefato cultural. Como eu te falei, não existe cultura pura. Cultura é algo que se produz no cotidiano. Não é algo pronto e acabado. E nós estamos sempre transformando nossas produções culturais, nossos artefatos culturais. Antes, nós tínhamos perguntado se a globalização, que é um processo onde se intensifica o contato entre as culturas, se a globalização interferia nas identidades culturais de cada nação e, por consequência, se o Halloween dificultava a disseminação das nossas raízes culturais. Você já sabe que sempre haverá reinterpretações, assimilações, apropriações entre culturas, porque nós sempre estamos em constantes trocas. Porém, as relações de poder impedem que haja trocas mais efetivas entre as culturas de povos que estão em desvantagens. Então, muitos teóricos defendem que no lugar de impedir essas trocas, ou tentar impedir essas trocas, que elas vão acontecer de qualquer forma, nós precisamos sim produzir ações para equilibrar essas trocas, gerando mais igualdade entre os povos. E você? Qual é a sua opinião sobre esse assunto? Deixe nos comentários. O Halloween interfere ou não em nossas tradições culturais? E o que você achou desse vídeo? Muito obrigada pela sua presença. Compartilhe esse vídeo e até a próxima.